Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Ela tinha apenas o essencial para sobreviver. E ainda assim, foi ela quem fez o coração dele perder o controle. O destino não escolheu um iate, nem um salão luxuoso, nem uma festa cheia de empresários engravatados para cruzar seus caminhos. Escolheu uma livraria silenciosa, com cheiro de papel antigo e café recém-passado. Fala, galerinha do canal, vocês estão bem? Bem-vindos à história de amor de hoje. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo. Qual sua cidade e que horas são? É ótimo saber até onde essa história chegou. Vamos lá. Era uma terça-feira comum, daquelas que passam despercebidas no calendário do mundo. Mas não no deles. Mattel entrou na livraria tentando escapar de algo que o dinheiro jamais... E conseguiu resolver: o vazio. Aos 32 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, capa de revista, presença constante em eventos internacionais, ele já não se reconhecia nos próprios dias. Tudo era reunião, assinatura, decisões milionárias. Tudo era urgente. Tudo era importante. E nada parecia real. Ele vestia uma camisa simples, sem o habitual terno sob medida. Óculos escuros que escondiam mais do que apenas o olhar. Entrou ali sem avisar segurança, sem assistente, sem agenda. Só ele. Laura já estava lá, sentada no chão, encostada em uma estante de literatura clássica. Folheava um livro com cuidado, como quem segura algo precioso. O cabelo preso de qualquer jeito, algumas mechas caindo sobre o rosto. Usava um vestido simples, sandálias gastas e uma bolsa grande demais para quem claramente carregava mais sonhos do que objetos. Ela não estava ali por passatempo. Trabalhava meio período em uma cafeteria próxima e aproveitava cada intervalo para ler. Não tinha dinheiro para comprar todos os livros que queria, então passava horas lendo ali mesmo, memorizando trechos, fotografando páginas com a mente. Naquele dia, havia decidido que finalmente compraria um livro específico. Guardou moedas por 3 semanas para aquilo. Mattel caminhava distraído pelos corredores quando seus olhos bateram no mesmo título que Laura segurava minutos antes. Um romance sobre recomeços, perdas e encontros improváveis. Ele estendeu a mão. No exato segundo em que os dedos dele tocaram a lombada do livro, outra mão tocou também, quente, suave, tremendo levemente. Os dois puxaram ao mesmo tempo. Os olhares se encontraram. Ela soltou primeiro. Desculpa, eu não vi que você já estava pegando. Ele tirou os óculos devagar, revelando um olhar mais cansado do que arrogante. Na verdade, eu acho que fomos exatamente no mesmo segundo. Ela sorriu de canto. Então a culpa é do destino. Ele arqueou uma sobrancelha. Você acredita nisso? Ela pensou por um instante. Acredito que algumas coisas simplesmente acontecem quando tem que acontecer. O silêncio entre eles não foi constrangedor. Foi curioso. Mattel segurava o livro, mas não desviava os olhos dela. Você já leu esse? Ainda não. Estou juntando dinheiro para comprar. É o último exemplar. Ele olhou para o preço na contracapa. Para ele, aquele valor não pagava nem o café da manhã. Para ela, representava semanas de esforço. Você quer ficar com ele? Laura hesitou. O orgulho falou mais alto. Não, tudo bem. Você pegou primeiro. Eu não me importo. Eu me importo. Passei semanas esperando por isso. Ela não falou com arrogância. Falou com verdade. Ele sentiu algo diferente ali. Ninguém costumava confrontá-lo. Ninguém falava com ele sem medir palavras. Então vamos fazer o seguinte. A gente resolve isso de forma justa. Ela cruzou os braços, curiosa. Como? Um café? Conversamos sobre o livro. Quem convencer o outro de que precisa mais dele, leva. Ela riu. Isso é a coisa mais estranha que já me propuseram numa livraria. Funciona? Depende. Você costuma aceitar desafios de desconhecidos, só quando eles parecem sinceros. E eu pareço? Ela o observou melhor agora. As mãos dele não tinham aliança. O relógio era caro, mas discreto. O jeito de falar era educado, mas havia algo ali, uma solidão difícil de disfarçar. Parece cansado. Ele soltou uma leve risada. Essa foi nova. É sério. Parece alguém que não dorme direito há muito tempo. Talvez eu só esteja precisando de um bom livro. Ou de uma boa conversa. O coração dele acelerou. Não pelo flerte,
pela naturalidade. Então aceita o café? Ela pensou. Lembrou das contas, do turno da tarde, do pouco tempo livre. Mas também sentiu algo que raramente sentia. Curiosidade. Aceito. Mas eu pago o meu. Fechado, foram até o pequeno café dentro da livraria. Sentaram-se frente a frente. Ele pediu um expresso. Ela, o mais barato do cardápio. Você sempre lê aqui? Ele perguntou. Sempre que posso. Livros são mais baratos que terapia. Ele sorriu. Não tenho tanta certeza. Ela inclinou a cabeça. Você faz terapia? Não tenho tempo. Então deveria começar por aí. Você sempre dá conselhos para estranhos? Só para os que parecem precisar. Ele apoiou os cotovelos na mesa. E o que mais eu preciso? Dormir melhor. Comer comida de verdade. E parar de fingir que está tudo sob controle. Ele ficou em silêncio. Você me conhece há 10 minutos. E já sei que carrega o mundo nas costas. Ele respirou fundo. Talvez eu carregue empresas demais. Ela congelou por um segundo. Empresas? Algumas. Que tipo de empresas? Tecnologia. Ela arregalou os olhos levemente. Você é... Mattel percebeu o risco. Não queria ser reconhecido. Sou só alguém que trabalha demais. Ela assentiu, mas guardou a informação. Eu trabalho numa cafeteria a 3 quadras daqui. Meio período. O resto do tempo eu estudo. O que você estuda? Literatura. Ele riu baixo. Claro que estuda. Por que claro? Porque ninguém fala daquele jeito sobre destino sem gostar de histórias. Ela ficou levemente corada. E você? Gosta de histórias? Não sei mais do que eu gosto. Isso é triste. É honesto. Ela segurou o olhar dele por alguns segundos. Então talvez esse livro seja mesmo seu. Por quê? Porque você está procurando alguma coisa. E eu só estava querendo uma boa leitura. Ele balançou a cabeça. Não, acho que estou procurando exatamente o que você tem. Ela piscou, confusa. E o que eu tenho? Leveza. O coração dela bateu mais rápido. Você está dizendo isso porque me conhece há meia hora. Não sabe nada sobre mim. Então me conta. Laura respirou fundo. Moro com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Trabalho desde os 16. Quero ser escritora, mas ainda não tive coragem de mostrar meus textos para ninguém. Tenho medo de não ser boa o suficiente. Ele escutava com atenção verdadeira. E você? Ela perguntou. Moro sozinho numa cobertura grande demais. Meu pai ainda está vivo, mas só fala comigo sobre negócios. Cresci aprendendo que sentir é perda de tempo. E tenho medo de que, se eu parar por um segundo, tudo desmorone. Ela o olhou com doçura. Talvez desmoronar não seja o pior que pode acontecer. Ele inclinou a cabeça. E o que seria pior? Nunca ter vivido de verdade. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Mais denso. Ele empurrou o livro sobre a mesa na direção dela. Fica com ele. Ela balançou a cabeça. Não foi isso que combinamos. Eu já ganhei. Ganhou o quê? Essa conversa. Ela sorriu. Um sorriso que não era ensaiado, não era estratégico. Era puro. Então dividimos. Como? Eu leio primeiro. Quando terminar, te encontro aqui na próxima terça. Entrego para você. E conversamos de novo. Ele sentiu algo que não sentia há anos. Expectativa. Terça às 10? Às 10. E se você não vier, eu venho. Como pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez em muito tempo, eu quero voltar a algum lugar. Ela segurou o livro contra o peito. Então até terça, senhor empresário misterioso. Ele levantou. Até terça, futura escritora. Enquanto ela se afastava entre as estantes, Mattel percebeu que algo havia mudado. Não no mundo, não nas ações da bolsa, não nas empresas. Dentro dele. E sem saber, naquela manhã simples de terça-feira, na livraria silenciosa, começava uma história que nenhum dos dois estava preparado para viver. Mas estavam prestes a descobrir que o amor não escolhe saldo bancário. Escolhe coragem. E aquela foi apenas a primeira página. Terça-feira chegou mais devagar do que qualquer outro dia na vida de Mattel. Ele acordou antes do despertador. O teto branco da cobertura parecia ainda maior naquela manhã. Caminhou até a janela panorâmica e observou a cidade acordando lá embaixo. Carros apressados, pessoas correndo para o trabalho, buzinas, compromissos. Durante anos, aquele cenário foi combustível para ele. Competição, crescimento, expansão. Naquela manhã, porém,
Tudo parecia distante. Pegou o celular. 27 mensagens não lidas. 3 ligações perdidas do diretor financeiro. Um lembrete sobre uma reunião decisiva que poderia render milhões. Ele digitou apenas uma frase para a assistente. Remarque a reunião das 10. Alguns segundos depois, o telefone tocou. Senhor Mattel, essa reunião envolve investidores internacionais. Remarque, mas... Remarque. Ele desligou antes que ela insistisse. Não era irresponsabilidade. Era prioridade diferente. Na mesma cidade, em um apartamento pequeno no 3º andar de um prédio antigo, Laura estava sentada na cama com o livro nas mãos. Já havia lido cada página. Algumas 2 vezes. Havia sublinhado trechos com lápis, dobrado cantos discretamente, anotado frases em um caderno velho de capa azul. A mãe dela passou pela porta. Você vai trabalhar agora? Vou sair antes. Encontrou alguém? Laura hesitou por meio segundo. Talvez. A mãe sorriu com cuidado. Talvez é bom. Ela se arrumou com mais atenção do que o normal. Escolheu um vestido simples, mas diferente do habitual. Soltou o cabelo dessa vez. Olhou para o espelho e respirou fundo. Não é um encontro, repetiu para si mesma. Mas o coração não obedecia. Às 10 em ponto, a livraria parecia igual à semana anterior. Mesma música baixa, mesmo cheiro de café, mesmo silêncio confortável. Laura chegou primeiro. Sentou-se à mesma mesa e colocou o livro diante de si. Folheava distraída quando ouviu passos se aproximando. Pontual, ela comentou sem levantar os olhos. Você também. Ela ergueu o olhar. Ele estava diferente. Mais leve, sem óculos escuros. Sem pressa no olhar. Você leu? Ele perguntou. Inteiro. E? Ela fechou o livro devagar. Ele não estava procurando a pessoa certa. Estava tentando se tornar alguém que merecesse ser amado. Mattel sentou-se. Essa é a sua interpretação ou a do autor? Minha. O autor só escreveu as pistas. Ele sorriu. E você? Ela perguntou. Leu alguma coisa essa semana? Relatórios contam? Ela fez uma careta. Definitivamente não. Ele apoiou os braços na mesa. Eu comecei um livro. Não consegui terminar. Por quê? Porque fiquei pensando no que você disse. O que eu disse? Que talvez desmoronar não seja o pior que pode acontecer. Ela ficou em silêncio, esperando. Passei a semana inteira tentando entender o que sobraria se eu parasse. E o que você concluiu? Que eu não faço ideia de quem eu sou fora do meu trabalho. Laura inclinou a cabeça com delicadeza. Então talvez seja a hora de descobrir. Ele respirou fundo. E você? Descobriu quem é fora dos livros? Ela sorriu de canto. Eu sou alguém que escreve histórias escondida. Escondida de quem? Do mundo. Ele olhou fixamente para ela. Posso ler? Laura congelou. Não. Por que não? Porque se você não gostar, vai confirmar todos os meus medos. E se eu gostar? Vai ser pior. Ele franziu a testa. Por quê? Porque aí eu vou querer mostrar para mais pessoas. E aí não tem volta. Ele se inclinou levemente para a frente. Laura, você trabalha, estuda, cuida da sua mãe, economiza moedas para comprar um livro. Você já enfrentou coisas muito maiores do que um possível não. Ela sentiu o impacto daquelas palavras. Você fala como se fosse fácil. Não é, mas você é mais forte do que pensa. Ela desviou o olhar por um segundo, emocionada. Você sempre motiva desconhecidas em livrarias, só as que parecem destinadas a mudar minha semana. Ela riu, mas havia algo mais ali agora. Uma cumplicidade nascente. Você trouxe um livro? Ele perguntou. Ela empurrou o exemplar para ele, com anotações. Ele passou os dedos pelas páginas. Posso? Pode, mas não julga minhas marcações dramáticas. Eu gosto de drama. Ela o observava enquanto ele folheava, curioso com cada sublinhado. Cada observação nas margens. Você escreve como pensa? Ele perguntou. Como assim? Intenso. Sem filtro. Ela respirou fundo. Quando escrevo, não preciso ser forte. Posso ser honesta. Ele fechou o livro. Eu queria saber fazer isso. Então aprende. Com quem? Ela sustentou o olhar. Comigo. O silêncio que se formou não era desconfortável. Era elétrico. Ele mudou levemente de assunto. Você trabalha hoje? Só à tarde. E agora? Agora eu estou aqui. Ele pensou por alguns segundos. Quer caminhar? Caminhar para onde? Para qualquer lugar que não tenha paredes. Ela hesitou. Lembrou do turno, das responsabilidades. Mas também lembrou da
sensação de estar viva na semana anterior. Vamos! Saíram da livraria lado a lado. A cidade parecia diferente quando não havia pressa. Ele guardou o celular no bolso e ignorou as vibrações constantes. Você nunca atende? Ela perguntou. Hoje não. Isso é perigoso para um empresário. Talvez eu esteja gostando do perigo. Eles caminharam até uma praça próxima. Crianças brincavam. Um vendedor ambulante gritava ofertas. Um senhor alimentava pombos. Laura sentou-se em um banco. Você realmente é dono de empresas grandes? Ele sentou ao lado dela. Sou quantas? Algumas suficientes para me manter ocupado demais. Ela o encarou. E por que está aqui comigo? Ele não respondeu imediatamente. Porque você olha para mim como se eu fosse só uma pessoa. E não é? Ele soltou um riso leve. Quase ninguém me trata assim. Talvez quase ninguém tenha coragem. Ele ficou sério. Você não tem medo de quê? De se envolver com alguém que vive em um mundo completamente diferente do seu. Laura pensou por um momento. Tenho medo de muita coisa, mas não tenho medo de sentir. Ele absorveu aquela frase como se fosse um segredo precioso. O celular dele vibrou novamente, dessa vez insistente. Ela olhou. Você devia atender. Ele respirou fundo, pegou o aparelho, viu o nome do pai na tela, recusou. Problemas? Ela perguntou. Sempre? Quer falar sobre isso? Ele demorou. Meu pai acredita que emoções são fraqueza, que relacionamentos distraem, que foco é tudo. E você acredita nisso? Eu acreditava. E agora? Ele olhou para ela, o vento movendo levemente o cabelo dela. Agora eu acho que talvez eu estivesse apenas obedecendo. Ela sorriu com suavidade. Você não parece alguém que nasceu para obedecer. Ele se aproximou um pouco mais. E você não parece alguém que nasceu para se esconder. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. O mundo ao redor continuava, mas ali, naquele banco simples de praça, algo maior estava acontecendo. Laura quebrou o silêncio. Eu não sei onde isso vai dar. Ele respondeu com sinceridade. Nem eu. Ela respirou fundo. Mas eu sei que não quero que seja só mais uma terça-feira. Ele sentiu o coração acelerar. Então não vai ser. Ele estendeu a mão, não para puxá-la, mas para oferecer. Ela olhou para a mão dele por um segundo que pareceu eterno, e segurou. E naquele toque simples, sem promessas grandiosas, sem contratos, sem garantias, eles deram um passo invisível. Um passo que começava a transformar curiosidade em conexão. E nenhum dos dois imaginava que o mundo de Mattel estava prestes a colidir com o mundo de Laura de uma forma que testaria tudo o que estavam começando a sentir. Mas, por enquanto, era apenas um banco de praça, duas mãos entrelaçadas, e um sentimento crescendo sem pedir permissão. Naquela mesma tarde, depois da praça, Mattel deixou Laura na esquina da cafeteria onde ela trabalhava. Ele observou enquanto ela atravessava a rua com passos rápidos, ajeitando o cabelo e colocando o avental antes mesmo de entrar. Antes de se despedirem, ela virou. Você vai sumir? Ele inclinou a cabeça. Eu tenho cara de quem some. Você tem cara de quem tem um mundo inteiro puxando para longe. Ele sorriu de leve. Então me puxa de volta. Ela ficou alguns segundos olhando para ele, como se quisesse gravar aquele momento. Terça que vem? Ela perguntou. Terça que vem? Ela entrou. Ele ficou ali por mais alguns segundos, como se o corpo ainda não tivesse entendido que precisava ir embora. Quando finalmente voltou para o carro, o motorista já estava visivelmente tenso. Senhor, seu pai ligou 4 vezes. A diretoria está aguardando o senhor. Ele assentiu. Vamos para a empresa. O prédio da empresa de Mattel era imponente. Todo em vidro espelhado, refletindo o céu da cidade. O tipo de construção que gritava poder sem precisar dizer uma palavra. Assim que entrou, o ambiente mudou. Secretárias se levantaram. Funcionários sussurraram. O ar parecia mais pesado. Ele atravessou o saguão como se estivesse vestindo novamente uma armadura invisível. Na sala de reuniões, o pai o aguardava. Homem rígido, postura impecável, olhar calculista. Para ele, o mundo era dividido entre vencedores e fracassados. Você está atrasado, disse o pai sem levantar a voz. Remarquei porque precisei resolver algo pessoal. Algo pessoal não movimenta milhões. Talvez devesse. O pai o encarou. Está distraído.
Estou pensando. Pensar é perigoso quando se está no topo. Mattel respirou fundo. Pai já pensou que talvez eu não queira viver só para estar no topo. O silêncio que se seguiu foi frio. Você foi criado para isso. Fui criado para ser humano também. O pai se levantou. Humanidade não paga salários. Mattel sustentou o olhar, mas pode dar sentido a eles. A tensão na sala era palpável. O pai se aproximou. Não deixe que alguma distração destrua o que levei a vida inteira para construir. Mattel não respondeu, mas pela primeira vez não abaixou os olhos. Naquela noite, em seu apartamento, ele tentou se concentrar em relatórios. Não conseguiu. A imagem de Laura lendo no chão da livraria invadia seus pensamentos. Pegou o celular. Pensou em mandar mensagem. Não tinha o número dela. Sorriu sozinho ao perceber que não havia pedido. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo impulsivo. Foi até a cafeteria. O sino da porta tocou quando ele entrou. O cheiro de café fresco o envolveu. O lugar era simples, aconchegante, com mesas pequenas e paredes decoradas com fotos antigas da cidade. Laura estava atrás do balcão. Quando o viu, seus olhos se arregalaram por um segundo. Você é insistente, comentou ela, tentando parecer casual. Ele se aproximou. Ou talvez eu só esteja com vontade de café ruim. Ela fingiu indignação. Meu café é excelente. Então me surpreenda. Ela preparou a bebida com cuidado. Ele observava cada movimento. Não devia estar salvando o mundo corporativo agora? Ela perguntou. Talvez o mundo sobreviva sem mim por algumas horas. Isso soa perigoso. Talvez eu esteja começando a gostar de coisas perigosas. Ela colocou a xícara diante dele. Por minha conta. Eu pago. Hoje não. Ele apoiou os braços no balcão. Por quê? Porque você parece alguém que nunca recebe nada de graça. Ele ficou em silêncio por um momento. Você acha que me conhece, não é? Ela deu de ombros. Acho que vejo o que você tenta esconder. E o que é? Cansaço, solidão e medo. Medo de quê? De descobrir que tudo o que construiu não é suficiente. Ele desviou o olhar por um segundo. Você é sempre tão direta. Só quando vale a pena. Um cliente chamou Laura, interrompendo o momento. Ele se afastou, sentou-se em uma mesa no canto e ficou observando-a trabalhar. Ela sorria para os clientes, conversava com idosos, ajudava uma criança a escolher um doce. Havia algo genuíno ali, nada ensaiado. Ela não sabia que naquele instante ele a admirava mais do que qualquer prêmio que já recebera. Quando o movimento diminuiu, ela se aproximou. Vai ficar me encarando? Estou estudando. Estudando o quê? Como alguém consegue ser leve vivendo uma vida difícil. Ela sentou-se à frente dele por alguns segundos. Não é leve o tempo todo. Então por que parece? Porque escolho não carregar o que não posso mudar. Ele absorveu aquela frase como se fosse uma aula. Você sempre fala assim. Não, às vezes eu falo besteira também. Ele riu genuinamente. Eu queria ler algo seu. Ela ficou séria novamente. Você não desiste, não. Laura respirou fundo. Se eu te mostrar, você promete ser honesto? Prometo. Mesmo que doa, principalmente se doer. Ela pensou por alguns segundos. Depois pegou um caderno na mochila atrás do balcão. Entregou para ele. É só um trecho. Não ri. Ele abriu. Começou a ler. As palavras eram intensas. Falavam sobre uma garota que se apaixonava por alguém de um mundo diferente, mas tinha medo de ser pequena demais para caber na vida dele. O coração de Mattel acelerou. Isso é sobre nós? Ele perguntou, levantando os olhos. Não é sobre nós, é sobre o que poderia ser. Ele fechou o caderno devagar. Você escreve como se já tivesse amado muito. Talvez eu ame histórias. Ele segurou o caderno por mais um segundo. Laura, isso é incrível. Ela prendeu a respiração. Você não está falando isso só para me agradar. Não, eu investiria nisso. Ela arregalou os olhos. Investir? Ele percebeu o erro. Não como empresário. Como alguém que acredita em você. Ela o observou avaliando cada palavra. Eu não quero que você compre meu sonho. Eu quero que você acredite nele. Ele colocou a mão sobre a dela no balcão. Eu acredito. O toque foi rápido, mas carregado de significado. Nesse exato momento, alguém entrou na cafeteria e parou na porta. Era um dos diretores da empresa de Mattel. O olhar dele alternou entre o chefe bilionário e a garçonete simples. Senhor Mattel! Laura retirou a mão instintivamente.
Você está sendo procurado no escritório. É urgente. O contraste entre os dois mundos ficou escancarado ali. Mattel levantou-se devagar. Estou ocupado. O diretor olhou para Laura com um misto de julgamento e surpresa. Isso não pode esperar. Laura sentiu o peso da situação. Pode ir, ela disse com voz calma. Ele olhou para ela. Tem certeza? Eu trabalho aqui. Você tem responsabilidades maiores. Ele respirou fundo. Volto depois. Ela sorriu levemente. Eu vou estar aqui. Ele saiu com o diretor. Laura ficou parada por alguns segundos, sentindo um nó se formar no peito. Ela sabia que aquele mundo não era o dela. E pela primeira vez sentiu medo. Não de amar, mas de não ser suficiente. Enquanto isso, no carro, o diretor falava sem parar sobre contratos, investidores e a imagem da empresa. Mas Mattel só conseguia pensar em uma frase. Eu não quero que você compre meu sonho. Pela primeira vez na vida, ele não queria comprar nada. Queria conquistar. Isso era algo que dinheiro nenhum podia garantir. O que nenhum dos dois sabia é que aquela diferença de mundos começaria a pesar mais do que imaginavam. E o amor que estava nascendo teria que enfrentar muito mais do que apenas orgulho. Estava prestes a enfrentar escolhas que mudariam tudo. Naquela noite, a cidade parecia mais barulhenta do que o normal. Dentro da sala de reuniões da empresa, gráficos luminosos refletiam no vidro. Números subiam e desciam como se fossem mais importantes do que qualquer batimento cardíaco. Investidores estrangeiros aguardavam decisões. A imprensa especulava sobre uma possível fusão que colocaria a empresa de Mattel no topo absoluto do mercado. Mas ele não estava inteiro ali. O pai conduzia a reunião com firmeza. Precisamos fechar isso hoje. A concorrência já demonstrou interesse. Se hesitarmos, perdemos bilhões. Todos os olhares se voltaram para Mattel. Ele era o CEO. A decisão final era dele. O pai cruzou os braços. E então? Mattel respirou fundo. Quero revisar as cláusulas sociais do contrato. Alguns diretores se entreolharam. Cláusulas sociais? Perguntou um deles. Sim, impacto ambiental. Projetos comunitários. Garantias de investimento em educação tecnológica para comunidades de baixa renda. O pai o encarou como se não reconhecesse o próprio filho. Isso não é prioridade agora. Para mim é. O silêncio foi pesado. Você está colocando emoção em uma decisão estratégica, disse o pai, frio. Estou colocando responsabilidade. Responsabilidade é gerar lucro, não apenas lucro. A tensão cortava o ar. Você mudou, o pai afirmou. Talvez eu esteja começando a ser quem sempre fui. A reunião terminou sem acordo. Investidores insatisfeitos, diretores inquietos, o pai visivelmente irritado. Quando ficaram sozinhos na sala, o pai se aproximou. Tem alguém influenciando você? Mattel não respondeu. Uma mulher? Ele manteve o olhar firme. Isso importa? Importa se ela estiver enfraquecendo você. Ela não me enfraquece. Então o que ela faz? Me lembra que eu sou humano. O pai balançou a cabeça com desprezo. Humanidade não constrói impérios, mas pode evitar que eles destruam pessoas. O pai saiu sem responder. Horas depois, já quase 10 da noite, Mattel estava novamente em frente à cafeteria. As luzes estavam apagadas. Ele havia perdido a noção do tempo. Encostou-se no carro, frustrado. Você veio tarde. A voz dela veio da lateral. Laura estava sentada no meio-fio, com a bolsa ao lado. Ele se aproximou. Você ainda está aqui? Esperei um pouco depois que fechamos. Por quê? Porque você disse que voltaria. Ele passou a mão pelos cabelos. Cansado. Desculpa. Ela observou o rosto dele com atenção. Foi difícil. Ele riu sem humor. Você não faz ideia? Ela se levantou. Quer caminhar? Ele assentiu. Andaram em silêncio por alguns metros. A cidade noturna tinha outro ritmo. Mais lenta, mais sincera. Meu pai acha que você está me distraindo, ele disse de repente. Laura parou. Ele sabe de mim. Não sabe quem você é, mas sabe que tem alguém. E o que você disse? Que você me lembra quem eu sou. Ela sentiu o coração apertar. Isso é muita responsabilidade, Mattel. Eu não estou colocando isso em você. Eu só estou dizendo que quando estou com você, eu penso diferente. Ela respirou fundo. Diferente como? Como se dinheiro não fosse a única medida de sucesso. Ela olhou para ele com seriedade.
Eu nunca quis mudar você, eu sei. Nunca quis que você deixasse seu mundo por minha causa. Eu sei. Então por que parece que está começando uma guerra lá dentro? Ele demorou para responder. Porque talvez eu já estivesse em guerra comigo mesmo há muito tempo. Continuaram caminhando até chegar a um mirante simples, onde se podia ver parte da cidade iluminada. Laura sentou-se no banco de concreto. Você sabe qual é o meu medo? Ela perguntou. Qual? Ser apenas uma fase na sua vida. Algo diferente, exótico, emocionante, mas temporário. Ele se aproximou. Você não é uma fase. Como pode ter tanta certeza? Porque nada em você é superficial. Ela manteve o olhar fixo no dele. E se seu pai te obrigar a escolher? Ele ficou em silêncio. Laura insistiu. Se for entre a empresa e eu? Ele sentou-se ao lado dela. Eu não quero viver em um mundo onde eu precise escolher entre amor e trabalho. Mas pode acontecer. Ele fechou os olhos por um segundo. Então eu vou escolher o que me faz viver de verdade. Ela sentiu os olhos marejarem. Você fala assim agora. Mas quando a pressão vier, ela não terminou a frase. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Laura, olha para mim. Ela olhou. Eu não estou brincando com você. Não estou entediado. Não estou curioso. Eu estou envolvido. O coração dela disparou. Envolvido é uma palavra perigosa. Amor também. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de algo que já não podia mais ser chamado de simples interesse. Ela quebrou a tensão com um sussurro. Você nem sabe se me ama. Ele sorriu de leve. Eu sei que quando você não está por perto, eu sinto falta. Isso é carência. Eu sei que eu quero te contar coisas que nunca contei a ninguém. Isso é confiança. Eu sei que quando você sorri, o resto do mundo perde importância. Ela engoliu em seco. Isso é o quê? Ele se aproximou mais. Talvez seja o começo. O vento soprou mais forte. O cabelo dela dançou no ar. Laura fechou os olhos por um segundo, lutando contra o medo. Eu não tenho nada para te oferecer além de quem eu sou. Ele respondeu imediatamente. É tudo o que eu quero. Ela abriu os olhos, vulnerável. Você nunca esteve com alguém como eu. Ele sorriu. E você nunca esteve com alguém como eu. Ela soltou uma risada nervosa. Isso definitivamente é verdade. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de expectativa. Ele se aproximou devagar, dando espaço para que ela recuasse se quisesse. Ela não recuou. O primeiro beijo não foi apressado. Não foi impulsivo. Foi cuidadoso. Como se ambos soubessem que, a partir daquele momento, nada mais seria simples. Quando se afastaram, Laura manteve a testa encostada na dele. Isso complica tudo. Ele sorriu contra os lábios dela. Ou finalmente simplifica. Ela respirou fundo. Promete uma coisa? O quê? Não me transforme em um segredo. Ele ficou sério. Eu nunca esconderia você. Ela o estudou por alguns segundos, tentando medir a verdade naquelas palavras. Eu não quero ser a garota que você visita quando precisa fugir do seu mundo. Você não é fuga. Então, o que eu sou? Ele segurou a mão dela com firmeza. Você é a única coisa que pela primeira vez parece real. Laura sentiu uma mistura de felicidade e medo. Porque o amor, quando começa a se tornar real, também começa a revelar seus riscos. E naquela noite, enquanto a cidade brilhava lá embaixo, eles não sabiam que alguém já estava observando. O pai de Mattel não era um homem que aceitava perder controle. E quando descobrisse quem era a mulher que estava mudando o filho, não ficaria em silêncio. O que começou em uma livraria silenciosa estava prestes a se tornar algo muito maior e muito mais perigoso. 2 dias depois do beijo no mirante, a vida decidiu testar tudo o que estava começando a florescer entre eles. Laura estava na cafeteria, organizando xícaras, quando o celular vibrou no bolso do avental. Era o hospital. Seu coração gelou antes mesmo de atender. Sua mãe passou mal novamente. Precisamos que venha o quanto antes. O mundo ao redor perdeu o som por um instante. Estou indo, ela respondeu, já tirando o avental com as mãos trêmulas. Correu pelas ruas sem sentir o cansaço nas pernas. Pensamentos se atropelavam. Não agora. Por favor, não agora. No hospital público, corredores lotados, cadeiras desconfortáveis, cheiro de desinfetante e ansiedade no ar. A mãe estava consciente, mas fraca. Problemas cardíacos que vinham sendo ignorados por falta de recursos agora cobravam seu preço.
Precisamos de exames mais detalhados, explicou o médico. E possivelmente um procedimento. Quanto antes, melhor. Laura assentiu, tentando manter a postura firme. E o custo? Ele mencionou um valor que para ela parecia impossível. Ela agradeceu, saiu do consultório e encostou-se na parede fria do corredor. Respira, respira, mas o ar parecia insuficiente. Pegou o celular. Pensou em ligar para Mattel. Parou, guardou. De volta, não, ela não queria que ele fosse a solução. Automática para tudo. No mesmo momento, no alto do prédio espelhado, Mattel enfrentava outra tempestade. A fusão que ele havia adiado estava sendo pressionada novamente. Investidores ameaçavam recuar. A imprensa começava a questionar sua liderança. O pai entrou na sala sem bater. Você está colocando tudo a perder. Eu pedi ajustes no contrato. Você está atrasando milhões por capricho. Não é capricho, é fraqueza. Mattel levantou-se. Não é fraqueza querer que a empresa tenha impacto positivo. O pai se aproximou. Isso é influência externa. Desde quando você se preocupa com comunidades? Desde que percebi que dinheiro sem propósito é vazio. O pai o encarou de forma cortante. É aquela garota. O silêncio confirmou mais do que qualquer palavra. Você está se envolvendo com alguém que não pertence ao seu mundo. Ela pertence ao mundo real. Ela pertence a outro padrão. Mattel respirou fundo. Talvez o padrão esteja errado. O pai ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou com frieza calculada. Descobri quem ela é. O coração de Mattel acelerou. O que você fez? Nada. Ainda. Um homem como você não pode se ligar a alguém sem influência, sem preparo, sem posição. Ela tem mais caráter do que muita gente nesse prédio. Caráter não impressiona investidores. Ele cerrou os punhos. Então talvez eu esteja cansado de impressionar investidores. O pai saiu deixando um aviso no ar. Cuidado para não destruir tudo por causa de um romance. Enquanto isso, no hospital, Laura estava sentada ao lado da mãe, segurando sua mão. Você está pálida, a mãe murmurou. Estou bem. Mentira, Laura tentou sorrir. Vai dar tudo certo. Você conheceu alguém, não foi? Ela congelou. Por que acha isso? Seu olhar mudou essa semana. Laura sentiu os olhos marejarem. Ele é diferente. Diferente como? Ele me olha como se eu fosse suficiente. A mãe apertou a mão dela com dificuldade. Então não deixe o medo estragar isso. Laura desviou o olhar. E se eu não for suficiente para o mundo dele? Filha, quem tem que ser suficiente é ele para você. Aquelas palavras ecoaram fundo. O celular vibrou novamente. Mattel. Ela hesitou, mas atendeu. Oi. Sua voz não estava leve como de costume. O que aconteceu? Nada. Laura, ela fechou os olhos. Minha mãe está no hospital. Onde? Ela disse o nome do hospital. Estou indo. Não precisa. Já estou indo. Em menos de 20 minutos ele estava lá, sem terno, sem motorista, sem anúncio. A encontrou sentada no corredor, abraçando os próprios joelhos. Ele se ajoelhou na frente dela. Como ela está? Estável. Mas precisa de exames caros. Ele absorveu a informação em silêncio. Eu vou dar um jeito. Ela levantou o olhar imediatamente. Não o quê? Eu não quero que você pague. Ele franziu a testa. Laura, eu não quero que pareça que estou com você por isso. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Você acha mesmo que eu penso isso? Eu não sei. Seu mundo resolve tudo com dinheiro. Ele respirou fundo. Meu mundo tenta resolver tudo com dinheiro. Eu estou tentando ser diferente. Ela sentiu as lágrimas escaparem. Eu tenho medo de me acostumar com isso. De depender. Você não depende de mim. Você escolhe estar comigo. E agora? Agora eu escolho estar aqui. Ela encostou a testa no ombro dele, exausta. Ele permaneceu ali, segurando-a, sem se importar com olhares curiosos no corredor. Alguns minutos depois, o médico voltou com novos detalhes sobre o procedimento. Mattel ouviu atentamente. Existe alguma forma de agilizar? Ele perguntou. Talvez transferindo para uma clínica particular. Laura apertou a mão dele, em alerta. Não. Ele olhou para ela. É sobre a saúde da sua mãe. E é sobre a minha dignidade. O médico saiu para deixá-los conversar. Laura respirou fundo. Eu preciso tentar resolver do meu jeito primeiro. Seu jeito pode demorar. Eu sei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respeitando. Então deixa eu fazer uma coisa. O quê? Eu não vou pagar escondido.
Não vou resolver por trás, mas posso te ajudar a encontrar caminhos. Conheço pessoas, hospitais parceiros, programas sociais. Ela o estudou. Sem me transformar em projeto? Ele quase sorriu. Sem te transformar em nada além do que você já é. Ela sentiu o peso das palavras. Está bem. Ele pegou o celular, fez algumas ligações, falou com contatos médicos, mas deixou claro que qualquer decisão final seria dela. Pela primeira vez, ele não estava comprando uma solução. Estava construindo uma junto. Horas depois, conseguiram agendar exames com um desconto significativo através de um programa social que a empresa apoiava, algo que Mattel mal conhecia até então. Laura observava tudo com uma mistura de gratidão e conflito interno. Quando saíram do hospital já era madrugada. A cidade estava quase silenciosa. Você devia estar dormindo, ela comentou. Eu estou exatamente onde preciso estar. Ela parou na calçada. Mattel, isso é muito maior do que a gente. Eu sei, meu mundo é complicado. O meu também. Ele segurou as mãos dela. Eu não quero ser o homem que resolve seus problemas. Quero ser o homem que caminha com você enquanto você resolve. Ela sentiu o coração apertar. E se um dia eu não conseguir acompanhar seu ritmo? Ele sorriu de leve. Talvez eu esteja querendo diminuir o meu. Ela o encarou, surpresa. Você faria isso por você? Ele pensou por um segundo. Por mim, ela entendeu. Não era sacrifício, era escolha. Mas escolhas têm consequências. E enquanto eles se abraçavam sob a luz fraca de um poste, alguém dentro de um carro estacionado do outro lado da rua observava. Um funcionário contratado pelo pai de Mattel. Fotos foram tiradas. Relatórios seriam entregues. O amor deles estava deixando de ser um segredo discreto. E quando o poder decide interferir, não faz isso com delicadeza. O que eles ainda não sabiam é que a próxima prova não seria financeira. Seria emocional e muito mais cruel. As fotos chegaram na manhã seguinte. Não para Mattel, para o pai. Imagens dele ajoelhado diante de Laura no hospital, segurando o rosto dela, abraçando-a na calçada, vulnerável, exposto, humano demais, para o padrão que a família sempre sustentou. O pai observou cada foto com frieza calculada. Então é assim que o império começa a cair, murmurou. Algumas horas depois, Mattel foi chamado à sala principal da presidência. Assim que entrou, percebeu o clima diferente. Não era apenas tensão corporativa. Era pessoal. O pai jogou um envelope sobre a mesa. Reconhece. Mattel abriu. As fotos. Seu maxilar travou. Você mandou me seguir? Eu protejo o que é meu. Eu não sou sua propriedade. Você carrega meu nome. E você carrega o meu sangue, mas isso não me dá o direito de invadir sua vida. O pai se levantou devagar. Essa mulher está te colocando em risco. Ela não é risco. Ela é vulnerabilidade. Exatamente. O silêncio foi pesado. O pai caminhou até a janela. Os investidores já estão comentando. A imprensa também pode descobrir. O CEO bilionário envolvido com uma garçonete de hospital público. Parece conto de fadas. O mercado odeia contos de fadas. Mattel respirou fundo. Então deixe que odeiem. Você está disposto a perder credibilidade por causa dela? Eu estou disposto a perder credibilidade se ela depender da ausência de humanidade. O pai virou-se bruscamente. Se continuar com isso, eu retiro você da presidência. A frase caiu como uma bomba. Você não faria isso. Experimente. Mattel sentiu o impacto, mas não recuou. Você sempre disse que eu precisava ser forte. Então aqui está. Eu não vou terminar algo real por medo de manchete. O pai se aproximou, o olhar duro. Então prepare-se para as consequências. Enquanto isso, Laura estava sentada ao lado da mãe durante os exames. A tensão financeira ainda pairava, mas pelo menos havia um plano. Mattel tinha ajudado sem ultrapassar limites. Isso significava algo. O celular dela vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Laura? Sim, aqui é Augusto Mattel. O mundo pareceu parar por um segundo. O pai, eu gostaria de conversar com você. Sobre o quê? Sobre o futuro do meu filho. Ela sentiu o estômago revirar. Não acho que seja apropriado. Acho extremamente apropriado. Hoje às 16 horas, enviarei o endereço. E desligou. Laura ficou parada, olhando para o nada. A mãe percebeu a mudança. O que houve? Ela forçou um sorriso. Nada, só uma conversa importante.
Às 16 horas em ponto, Laura estava diante de um restaurante luxuoso que nunca teria coragem de entrar sozinha. Mesas impecáveis, garçons uniformizados, taças reluzentes. O pai de Mattel já a aguardava. Ele se levantou com elegância calculada. Laura, imagino. Ela assentiu. Senhor Mattel, sente-se. Ela sentou, postura firme, apesar do coração acelerado. Vou ser direto, ele começou. Meu filho sempre foi focado, determinado. Desde que você apareceu, ele está tomando decisões impulsivas. Impulsivas ou humanas. O pai arqueou uma sobrancelha. Vejo que ele aprecia sua personalidade forte. Eu não estou aqui para brigar. Nem eu. Então vou simplificar. Vocês não pertencem ao mesmo mundo. Isso não é novidade. Você vive contando moedas para comprar livros. Ele movimenta bilhões antes do café da manhã. Laura sentiu a humilhação implícita, mas manteve o olhar firme. E qual é exatamente o seu ponto? Meu ponto é que esse relacionamento não é sustentável. Você será esmagada pela pressão. Ele será enfraquecido pela exposição. Ela respirou fundo. E o senhor sabe o que ele sente? Sentimentos passam. Impérios permanecem. Laura inclinou-se levemente para a frente. Talvez esse seja o problema. O pai a observou com frieza. Quanto você quer? Ela demorou 1 segundo para entender. Desculpe, um apartamento? Um investimento. Um valor que resolva seus problemas. Em troca, você se afasta. O silêncio que se seguiu foi cortante. Laura sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, de indignação. O senhor realmente acha que eu estou com ele por dinheiro? Eu acho que você vive em um mundo onde dinheiro resolve tudo. Ela se levantou lentamente. No meu mundo, dinheiro paga contas, mas não compra amor. Ele manteve a postura inabalável. Pense com racionalidade. Você não sobreviverá ao universo dele. Talvez eu não precise sobreviver. Talvez ele precise aprender a viver no meu. O pai a encarou, como se analisasse uma peça de xadrez inesperada. Você está disposta a ser a razão da queda dele? Eu nunca pedi que ele caísse. Só que ele fosse verdadeiro. Ela pegou a bolsa. E com todo respeito, senhor, se o império dele depende de ele abandonar quem ama, talvez não seja tão forte quanto o senhor pensa. Ela saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar parecia pesado. Ela caminhou alguns passos antes de as lágrimas finalmente caírem. Não de fraqueza, de exaustão. Alguns minutos depois, o celular tocou. Mattel. Ela hesitou, atendeu. Oi. Sua voz estava diferente. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente. Eu encontrei seu pai. Silêncio. Ele foi até você? Sim. O que ele disse? Que eu não pertenço ao seu mundo. Mattel fechou os olhos, sentindo a culpa esmagar o peito. Laura, ele me ofereceu dinheiro para me afastar. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Ele fez o quê? Ela ouviu algo quebrando do lado dele. Eu não aceitei. É claro que não. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Qualquer coisa. Você está disposto a enfrentar isso? Porque isso é só o começo. Ele respirou fundo. Eu já estou enfrentando. Não, enfrentar de verdade. Perder posição, perder apoio, talvez perder tudo. Ele não respondeu imediatamente. Laura sentiu o medo crescer. Mattel, eu estou disposto a perder qualquer coisa que me impeça de ser feliz. Ela fechou os olhos, tentando confiar. Então não me transforme em uma batalha contra seu pai. Você não é uma batalha. Você é a escolha. Ela engoliu em seco. Escolhas têm consequências. Então vamos enfrentá-las juntos. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não quero ser o motivo de uma guerra familiar. Você não é o motivo. Você é o que revelou que a guerra já existia. As palavras dele tocaram fundo. Eu tenho medo, ela confessou. Eu também, ela respirou fundo. Então promete que se em algum momento isso começar a te destruir, você vai ser honesto comigo? Prometo. E você promete que não vai me afastar para me proteger? Ela demorou. Prometo tentar. Ele sorriu do outro lado da linha, mesmo sem ela ver. Isso é o mais honesto que já ouvi. Mas enquanto eles faziam promessas, algo maior estava se movendo. O pai de Mattel não era homem de aceitar derrota silenciosa. E se não podia comprar Laura, poderia pressionar de outra forma. Naquela noite, um comunicado interno começou a circular na empresa. Uma votação extraordinária do conselho seria convocada.
O cargo de CEO de Mattel estava oficialmente em risco. E, pela primeira vez, o amor que começou com um livro estava prestes a custar algo que ele levou a vida inteira para construir. Agora não era apenas o coração que estava em jogo, era o império. O dia amanheceu cinza, como se a cidade tivesse entendido o peso que pairava sobre Mattel e Laura. No alto do arranha-céu, espelhado, ele encarava a própria imagem refletida, como se tentasse se reconhecer em alguém que ainda existia sob a máscara de empresário impecável. O telefone ao lado vibrava sem parar. Mensagens de diretores, relatórios de fusão, notificações de investidores estrangeiros. Cada uma mais urgente que a outra, cada uma exigindo decisões imediatas. Mas ele não tocou em nenhum. Ele sabia que, no fundo, todas aquelas urgências poderiam esperar, porque havia algo mais importante: Laura. Enquanto isso, Laura acordava no pequeno apartamento com o coração pesado. A noite anterior tinha sido longa, cheia de lágrimas silenciosas e palavras não ditas. O encontro com o pai de Mattel a deixara nervosa, mas também estranhamente fortalecida. Ela sabia que estava enfrentando algo maior do que qualquer dificuldade da vida cotidiana, mas não podia fugir. Não daquela verdade que crescia entre os dois. Pegou o caderno azul, aquele que ele já tinha folheado, e começou a escrever. Escreveu sem pensar, soltando tudo o que sentia: medo, coragem, amor, angústia. Cada palavra parecia formar um caminho que a conectava de volta a ele. Quando Mattel chegou à cafeteria naquela manhã, encontrou Laura sentada na mesma mesa onde tudo começou. O caderno estava aberto, mas ela não o encarava. Bom dia, bom dia. Ela suspirou, fechando o caderno devagar. Ele sentou-se à frente dela. A tensão era palpável. A cidade lá fora continuava seu ritmo apressado, mas ali tudo parecia suspenso. Ele quebrou o silêncio. O seu pai. Ela olhou para ele. Ele está tentando pressionar você. Eu sei. Laura desviou o olhar. Eu consegui, de certa forma, manter distância. Mas ele não vai desistir. Mattel passou a mão pelo rosto. Eu sei. E isso só torna tudo mais complicado. Ela respirou fundo. Então precisamos decidir se continuamos, mesmo com isso. Ele olhou nos olhos dela. Eu não posso te prometer que será fácil, mas posso prometer que não vou desistir. Laura sorriu, pequena, quase sem força, mas cheia de determinação. Então não vamos desistir. O silêncio se alongou, e naquele silêncio havia uma cumplicidade que palavras não poderiam descrever. Horas depois, Mattel se viu no conselho extraordinário da empresa. Investidores severos, diretores atentos, o pai no canto, olhos calculistas, todos esperando por uma decisão. O presidente do conselho abriu a sessão. Senhor Mattel, precisamos saber se o senhor aceita continuar como CEO ou se será substituído por ausência de decisões estratégicas. Ele respirou fundo, lembrando-se da promessa que havia feito à mulher que tinha mudado tudo. Escolher a felicidade, mesmo que custasse poder. Eu aceito continuar, mas com algumas condições. O pai franziu a testa. Condições? Projetos sociais, investimento em educação, transparência total em relação às decisões que impactam funcionários e comunidade. E nada que envolva interferência emocional em decisões corporativas. O pai respirou fundo. Você está tentando transformar a empresa em um abrigo sentimental. Não, estou tentando transformá-la em algo que faça sentido. Houve murmúrios. Alguns diretores desaprovaram, outros ficaram intrigados. Mattel manteve-se firme. Enquanto isso, Laura aguardava na cafeteria, preocupada. Ela sentia cada hora como se fossem dias, imaginando se ele cederia à pressão do pai. Cada telefone que vibrava aumentava sua ansiedade. Quando ele finalmente entrou, sem gravata, sem terno impecável, apenas ele mesmo, seu olhar encontrou o dela imediatamente. Está tudo certo? Ele sentou-se exausto, mas com um sorriso leve. Sim, aceitei continuar, mas do meu jeito. Ela sorriu aliviada. E agora? Agora é sobre nós. Ele pegou a mão dela com firmeza. Não quero mais que nada nos afaste. Laura sentiu o coração disparar. Mas e seu pai? Ele ainda vai tentar. Mattel segurou o rosto dela. Se ele vier,
enfrentaremos juntos. Não há mais volta. Eles passaram o resto da tarde caminhando, sentindo que, finalmente, a conexão deles não podia mais ser ignorada. Cada risada, cada toque, cada olhar tornava-se mais intenso, mais real. A cidade parecia testemunhar seu compromisso silencioso, seus passos sincronizados, suas mãos entrelaçadas. Quando a noite chegou, foram parar novamente no mirante. A cidade brilhava embaixo deles, mas dessa vez parecia diferente, menos opressiva, menos impessoal. Ele olhou para ela. Você sabia que o mundo pode ser cruel com quem ama, não é? Ela assentiu. Sim, mas também pode ser lindo se a gente se permitir sentir. Ele a puxou levemente para perto. Então vamos permitir. E naquele instante não havia medo, nem barreiras, nem diferenças de mundos. Apenas eles. Apenas a promessa silenciosa de que, apesar das forças externas, nada poderia apagar o que sentiam. Mas embora naquele momento tudo parecesse possível, o pai de Mattel não estava disposto a aceitar que a filha de uma garçonete simples pudesse transformar o filho no homem que ele queria controlar. E aquela batalha entre amor e poder estava apenas começando, prestes a testar não apenas o coração de Mattel, mas sua própria coragem de desafiar tudo o que conhecia sobre família, empresa e destino. Enquanto eles se abraçavam sob a luz das estrelas, nenhum dos dois sabia que o próximo desafio seria maior do que qualquer impasse corporativo que Mattel já enfrentara. E que Laura teria que enfrentar decisões que jamais imaginou fazer para proteger quem amava. O amor deles agora tinha preço, riscos e inimigos. E cada escolha poderia ser a diferença entre a felicidade e a perda total. O telefone tocou antes do amanhecer. Mattel atendeu ainda com o sono pesado. Era um dos advogados da empresa. A votação do conselho tinha sido antecipada. Havia boatos de uma possível substituição de CEO se ele não chegasse em tempo. Cada minuto contava, mas naquele instante, o pensamento dele estava em Laura. Laura, do outro lado da cidade, acordou assustada com a mensagem que recebeu. Ele pode precisar de você. Vem rápido! Sem hesitar, ela pegou um táxi. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Cada movimento da cidade, uma prova de paciência. Ela sabia que entrar no mundo dele nunca seria simples, mas também sabia que não podia recuar. Quando chegou ao prédio espelhado, Mattel estava no saguão, aguardando o elevador. Ele a viu entrar, o coração disparando. Você veio. Eu não poderia deixar você enfrentar isso sozinho. Ele segurou a mão dela. O toque transmitia força, confiança e um silêncio que valia mais do que qualquer palavra. No andar da presidência, o ambiente estava tenso. Diretores circulavam, sussurravam. Investidores estrangeiros observavam. O pai de Mattel estava presente, austero como sempre. Sua presença irradiava controle, mas também uma frieza que intimidava qualquer um. A votação começou. Alguns conselheiros apoiavam a permanência de Mattel. Outros estavam alinhados com a pressão do pai. Cada argumento era uma faca afiada. Cada número no relatório, um lembrete da responsabilidade esmagadora sobre os ombros dele. No meio do debate, Mattel fechou os olhos por um instante. Lembrou-se do sorriso de Laura na cafeteria, da forma como ela enfrentava o mundo sem medo, da coragem com que havia rejeitado a oferta do pai. Ela não precisava dele para existir. Ela não era um projeto. Ela era força, pureza e verdade. Ele abriu os olhos determinado. Senhores, interrompeu. O CEO desta empresa não será definido apenas por números. Será definido por responsabilidade, caráter e visão de futuro. Não aceito que decisões sejam tomadas apenas pelo medo de perder, poder ou pelo controle do passado. O pai cerrou os dentes. Você está desafiando o conselho e sua própria família. Sim, estou pronto para enfrentar todas as consequências. Houve murmúrios e alguns conselheiros se levantaram apoiando Mattel. Outros permaneceram em silêncio. Ele continuou. Se vamos prosperar, que seja com princípios e humanidade. Não vou sacrificar o que acredito por uma imagem ou por controle. O silêncio tomou conta da sala. O pai olhou para ele, avaliando cada palavra, cada gesto.
Por um momento, parecia que a disputa não era apenas sobre empresa, mas sobre legado, poder e escolhas humanas. Então, a votação começou. Um por um, os membros do conselho se posicionaram. A tensão era quase palpável. Mattel respirava fundo, sentindo o apoio silencioso de Laura ao lado dele. A mão dela entrelaçada na sua transmitia mais força do que qualquer número ou relatório. Quando o resultado foi anunciado, Mattel manteve o cargo. Mas não como antes. Ele assumiu com uma condição: reorganizar a liderança para incluir projetos sociais, transparência total e respeito à autonomia emocional de cada pessoa envolvida. O conselho relutou, mas não teve escolha. Após a reunião, Mattel saiu do prédio. O mundo corporativo ainda fervilhava de rumores, mas ele se sentiu leve pela primeira vez em anos. Ao chegar na calçada, viu Laura à sua espera. "Você venceu", disse ela sorrindo. "Não por mim", disse ele. "Por nós." Ela correu até ele, abraçando-o com força. Ele a segurou firme, sentindo cada batida do coração dela. Cada medo, cada insegurança, cada lágrima que ela derramou nos últimos dias se transformou em força, compartilhada naquele abraço. Eles caminharam pela cidade ainda iluminada pelas luzes da madrugada. Sem falar, apenas sentindo a presença um do outro. Pela primeira vez, não havia medo do mundo exterior. Pela primeira vez, o amor deles se tornou algo que ninguém poderia manipular, controlar ou comprar. Dias se passaram e o império de Mattel começou a mudar. Projetos sociais foram implementados, funcionários ganharam mais voz, e o impacto da empresa passou a ter significado além do lucro. O pai, embora relutante, observava de longe, percebendo que o filho finalmente encontrara algo que dinheiro algum poderia dar: propósito e felicidade verdadeira. Laura também mudou. Não por riqueza, não por status, mas porque aprendeu que coragem e amor exigem escolhas difíceis. Ela caminhava ao lado dele, olhando para o mundo com novos olhos, percebendo que, mesmo sendo de origens diferentes, eles poderiam criar algo maior juntos. Certa tarde, voltaram à livraria onde tudo começou. O livro que os uniu ainda estava na prateleira. Eles se entreolharam, lembrando do instante em que a vida os colocou frente a frente. "Você lembra disso?" perguntou Mattel. "Como poderia esquecer?" Ela sorriu. "E se eu te disser que tudo começou com um acaso?" Ele segurou a mão dela, interrompendo-a. "Não foi acaso, foi destino." Eles se abraçaram, finalmente livres de expectativas externas, de pressões familiares, de julgamentos. O amor deles não era simples, não era fácil, mas era verdadeiro. E naquele instante entenderam que riqueza, status e poder jamais poderiam competir com a força de uma conexão genuína, construída com respeito, coragem e escolhas conscientes. O mundo continuava lá fora, caótico, impiedoso, mas ali, entre eles, existia algo que nenhum poder poderia destruir. E naquele momento, Mattel e Laura descobriram que, às vezes, o amor precisa de coragem maior do que qualquer império. Eles caminharam de mãos dadas sob o céu da cidade, prontos para enfrentar o que viesse. Porque, afinal, o amor deles não era sobre dinheiro, status ou aprovação. Era sobre duas pessoas que decidiram apostar na felicidade uma da outra. Mesmo sabendo que o caminho seria árduo, complexo e profundamente humano. E assim, a história do milionário e da garota simples se consolidou, provando que o verdadeiro poder não está nas contas bancárias, mas na capacidade de escolher o que faz o coração bater mais forte, juntos, sem medo, sem pressa e sem jamais olhar para trás. Uma bela história, não foi, galera? Me diz o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda bastante o canal a trazer mais histórias. Até a próxima!